Na costa sul da Inglaterra, onde o mar encontra o futebol, ergue-se a história de um clube único, o Portsmouth Football Club. Fundado em 1898, o Portsmouth, carinhosamente apelidado de Pompey pelos amantes do clube, que antigamente teve grandes momentos de glória, mas que no passado recente passou por terríveis momentos de trevas. Sejam bem-vindos à nova série do canal Gigantes Adormecidos, começando hoje falando do Portsmouth. No final dos anos 1890, vários clubes já se encontravam em Portsmouth, mas nenhum com a ambição de obter sucesso em um cenário nacional. Foi com esse pensamento que no dia 5 de abril de 1898, 6 empresários entusiastas de futebol se reuniram na 12 High Street Old Portsmouth para formar o sindicato que daria início ao mais novo clube profissional de futebol na cidade. E assim nascia o Portsmouth Football Club. Na entrada do edifício que ocorreu essa reunião, há uma placa eternizando esse momento histórico para a cidade e para o futebol inglês. O Portsmouth manda seus jogos em Fratton Park desde 5 de setembro de 1899, quando enfrentou o Southampton em uma partida amistosa e venceu o Saints por 2-0. 4 dias depois, o Fratton Park recebia seu primeiro jogo de liga em sua história, contra o Reading em uma partida válida pela Southern League, que também foi vencida por 2-0 e recebeu um público de 9.000 pessoas. No começo dos anos 1900 e já com o estádio com a construção completa, Fratton Park se tornava um dos estádios mais importantes da região sul da Inglaterra, sendo marcado pelo título da Southern League de 1902 e por sediar uma partida da seleção inglesa em 1903 contra o País de Gales, em que os ingleses venceram por 2-1. Partida essa que também marcou a estreia de Albert Hawker, jogador do Portsmouth pela seleção inglesa. O mais curioso de tudo é que desde a sua construção em 1899, uma parte da arquibancada original no setor sul do estádio ainda está em uso. Mesmo após algumas reformas e com o passar do tempo, esse setor continua com a mesma base de quando o clube surgiu. E é lá que ficam os vestiários dos jogadores, sala dos árbitros e sala da diretoria do clube quando tem uma partida. Esse setor é considerado o coração de Fratton Park e de toda a torcida e do clube do Portsmouth. O maior público da história do estádio é de 51.385 pessoas, que presenciaram o Pompey avançar na FA Cup de 1949 com uma vitória de 2-1 contra o Derby County. Atualmente, o Fratton Park tem capacidade para 21.100 lugares e é considerado um dos melhores estádios da Inglaterra e de todo o Reino Unido. Depois de sua fundação, o Portsmouth passou por vários altos e baixos, sempre passando por crises financeiras e rebaixamentos constantes, como em 1912, que o clube foi rebaixado para a segunda divisão da Southern League e ficou por detalhes de declarar falência. Havia um medo constante de que o clube fosse parar na mão de empresários que visavam o lucro e acabassem com o clube, transformando o estádio e seus arredores em zonas residenciais lucrativas. Com o perigo amenizado, o Portsmouth formulou uma nova constituição para o clube e passou a adotar as cores azul e branca, se desfazendo do uniforme salmão que permanecia desde a fundação do clube. Como uma homenagem à bandeira da cidade, passou a adotar também a estrela de 8 pontas com uma lua crescente como seu escudo. O uniforme salmão foi homenageado na temporada 2023-2024, fazendo parte do conjunto de uniformes do clube, em razão aos 125 anos de história do Portsmouth. Em 1920, houve o encerramento da disputa entre a Football League e a Southern League, e os clubes da Southern League resolveram se juntar à nova terceira divisão que havia sido criada, com o Pompey conseguindo acesso para a segunda divisão em 1924 e pela primeira vez em sua história para a primeira divisão em 1927. Após anos de crescente sucesso e de grandes investimentos no estádio e no clube, o Portsmouth finalmente conseguiu vencer a sua primeira FA Cup em 1939, esmagando o Wolverhampton por 4-1 e se tornando assim o primeiro time do sul fora de Londres a vencer o torneio.
Com as chegadas das lendas Jimmy Dickinson, jogador com mais aparições pelo Portsmouth, com 764 partidas pelo clube, em que atuou a carreira inteira entre 1944 e 1965, e Peter Harris, maior artilheiro do clube, com 194 gols, que atuou pelo Pompey a carreira inteira entre 1944 e 1960, o Portsmouth atingiu os status de gigante inglês, com ambos sendo peças fundamentais para os dois únicos títulos de primeira divisão do clube, conquistados em 1949 e 1950. Dickinson é considerado por muitos como o maior ídolo do clube, tendo conseguido como homenagem póstuma uma estátua em frente a Fratton Park. Porém, esse sucesso teve pouco tempo. Com boa parte do elenco campeão em 1949 e 1950 se desfazendo aos poucos, o clube foi rebaixado da First Division em 1959 como lanterna. Em 1961, o clube novamente foi rebaixado, mas agora para a terceira divisão do futebol inglês, mas conseguindo o acesso logo em seguida. Pelo resto dos anos 60, o Pompey virou um time regular da segunda divisão. Em 1976, o clube foi rebaixado como lanterna para a Third Division, e com pouquíssimo tempo para quitar dívidas e precisando de se desfazer de seus jogadores, foi rebaixado para a Fourth Division em 1978, atingindo o fundo do poço. Em 1979, o Pompey acabou apenas em sétimo colocado e falhando com o objetivo de conseguir o acesso. Dias antes após o final da temporada, Jimmy Dickinson, então treinador do clube, veio a falecer devido a um ataque do coração. Acontecimento esse que selou de vez como a pior e mais sombria fase da história do clube, que em apenas 1987 conseguiu retornar para a First Division, mas foi rebaixado logo em seguida. Com uma imensa reestruturação da Football League em 1992, a Premier League se tornava a nova primeira divisão, fazendo com que assim a First Division vire a segundona e assim respectivamente. Assim, posteriormente, o Portsmouth perdeu o acesso automático pelo saldo de gols e foi eliminado nos playoffs de acesso por 3-2 no agregado para o Leicester City. Depois de vários anos batendo na trave e com recorrentes trocas de dono e inúmeras crises financeiras, o Portsmouth jogaria a Premier League pela primeira vez em sua história em 2003, tendo permanecido até 2010. Durante os anos de Premier League, o Pompey teve inúmeros jogadores marcantes na história do futebol inglês, nomes conhecidos no cenário mundial de futebol, como Jermaine Defoe, Peter Crouch, Glenn Johnson, Suley Montari, Nwankwo Kanu, Lassana Diarra e Sol Campbell, além do icônico treinador Harry Redknapp. Em 2006, o clube foi vendido para Alexandre Gaidamek, fazendo com que Redknapp conseguisse contratar essas estrelas que ajudaram o clube a ficar na parte de cima da tabela pela primeira vez em 2006 e 2007 e a conquistar a inédita FA Cup de 2008, sendo campeões vencendo o Cardiff pelo placar mínimo na final com gol de Kanu. Nessa campanha histórica, o Portsmouth eliminou o Manchester United de Alex Ferguson, Wayne Rooney e Cristiano Ronaldo em Old Trafford por 1-0 com gol de pênalti de Montari. A conquista do título levou o Portsmouth a disputar competições europeias pela primeira vez em sua história na temporada 2008-2009, mas o clube não conseguiu passar da fase de grupos da Europa League, onde enfrentou o gigante Milan na Itália. Mesmo após um ano promissor, a crise chegou em peso no Portsmouth. Alexandre Gaidamek foi fortemente atingido pela crise financeira de 2008 e parou de investir no clube logo após o título da FA Cup. Com isso, o Pompey começou a ficar sem dinheiro para pagar seus melhores jogadores e se viu obrigado a vendê-los para o pior não acontecer. Após isso, Redknapp decidiu trocar o clube pelo Tottenham, usando de argumento que o clube não tinha mais dinheiro. Em 2009, Gaidamek vende o Portsmouth para Suleiman Al-Fahim, que não se sabia qual era a fonte de seu dinheiro. Al-Fahim não pagou os salários e durou apenas 50 dias no cargo, com a Premier League o obrigando a vender o clube.
com Ali Al-Faraj sendo o novo dono. Em dezembro de 2009, a Receita Federal bate na porta do clube, que sofre um embargo de transferências, e Al-Faraj é obrigado a pôr o clube em administração para evitar uma iminente liquidação. E nessa administração foi encontrada uma dívida acumulada em mais de 135 milhões de libras. Como resultado, o Portsmouth sofreu uma dedução de 9 pontos e foi rebaixado para a Championship. Em 2010, Al-Faraj vende o clube para Vladimir Antonov, mas dias depois ele foi preso por fraude fiscal. Com o clube não recebendo dinheiro, em 2011 o Portsmouth é novamente posto em administração. Começa a Championship com menos 10 pontos e é rebaixado para a League One. Em 2012, o clube começa a League One com menos 10 pontos devido à administração, além de todos os jogadores terem deixado o clube na janela de verão. Como resultado, o Pompey é rebaixado para a League Two. Assim, em um espaço de apenas 6 temporadas, o Portsmouth saiu de campeão da FA Cup para um clube da 4ª divisão da Inglaterra. Em abril de 2013, o Pompey Supporters Trust, grupo de torcedores do Portsmouth, comprou o clube e assim dava início a um longo, mas consciente, recomeço na história do clube. Após 3 temporadas, o Pompey finalmente se sagrou campeão da League Two, tornando-se assim o 5º time a conseguir ter conquistado o título de todas as 4 primeiras divisões inglesas. Em 2017, o Pompey Supporters Trust concordou em aceitar a proposta de Michael Eisner, antigo CEO da Disney, para tomar o controle do clube. Sob o comando de Eisner, o Pompey se sagrou campeão da Checkatrade Trophy, superando o Sunderland em um Wembley lotado. Nos anos seguintes, falhou por detalhes em conseguir o acesso e só o conseguindo na temporada 2023-2024. Onde foi campeão, vencendo a liga pela 3ª vez em sua história. Agora, o clube está cada vez mais perto de retornar à elite do futebol inglês, lugar de onde nunca deveria ter saído. O Portsmouth tem o Southampton como maior rival, clássico esse chamado de South Coast Derby. Porém, esse derby é quase raro de acontecer, devido aos clubes sempre estarem em divisões diferentes. O primeiro encontro das duas equipes foi em 6 de setembro de 1899, amistoso de inauguração do Fratton Park, vencido pelo Pompey por 2-0. E o primeiro jogo válido por competições oficiais foi em 14 de abril de 1900, vencido novamente pelo Portsmouth e também pelo placar de 2-0. De lá para cá, já ocorreram 71 partidas de South Coast Derby, com 21 vitórias para o Portsmouth, 15 empates e 35 vitórias para o Southampton. A última partida entre ambos, até o momento, foi válida pela Copa da Liga Inglesa em 2019, quando o Pompey sofreu uma sonora goleada de 4-0 de seu maior rival. Em 1951, o Portsmouth veio ao Brasil. Como o atual campeão inglês da época, o Pompey enfrentou 6 clubes brasileiros em uma excursão, sendo eles Fluminense, América do Rio de Janeiro, Botafogo, São Paulo, Santos e Palmeiras, respectivamente, tendo jogado no Maracanã, Vila Belmiro e Pacaembu. O Pompey, porém, não venceu nenhuma partida em nossa terra, tendo perdido de 2-1 para o Fluminense, 3-2 para o América e 4-0 para o Santos, e empatando em 1-1 com o Botafogo, 1-1 com o São Paulo e em 0-0 com o Palmeiras. E assim chegamos ao final do primeiro episódio da série Gigantes Adormecidos. Esperamos que vocês tenham gostado e que já deixem o like no vídeo, se inscrevam e ativem o sininho para não perder os próximos. Obrigado a todos e até a próxima!